Algo que me chama muita atenção sobre quando nós falamos de prosperidade, quando nós falamos de viver uma vida em abundância, é que muitas das vezes nós somos tão suscetíveis a nos afastarmos de Deus por causa das coisas que Ele pode nos dar, que Ele acaba não nos dando. Eu vou te explicar isso. Às vezes oramos tanto para que Deus nos dê um carro, e Deus dá um carro, e nós nos desviamos. Nós oramos tanto para Deus nos trazer prosperidade financeira. Deus nos dá prosperidade financeira e a gente se desvia. A gente troca os princípios, troca os valores. Por isso que é melhor não ter. Se nós somos pessoas, seres humanos, que somos falhos, que nós somos fracos em relação da suficiência de Deus, é melhor não termos, porque facilmente trocamos as bênçãos do Senhor, facilmente trocamos tudo que Deus tem para a nossa vida de uma maneira muito rápida. Agora entenda uma coisa, repita comigo: prosperidade de Deus é quando ela não é minha prioridade. Vou dizer para você, a prosperidade de Deus vai vir sobre a tua vida quando você entender que ela não é prioridade na sua vida, porque a prioridade na sua vida é Deus. Quando a prosperidade, quando todos os outros elementos ao redor deixarem de ser prioridade na sua vida, você vai entender o que Deus vai fazer na sua vida. Agora, entenda uma coisa. Quando nós priorizamos a Deus, quando Deus se torna uma prioridade na nossa vida, entenda uma coisa, a prosperidade vai correr atrás de você. As bênçãos vão correr atrás de você. Porque se nós entendemos que Deus é prioridade na vida, e como a palavra diz, né, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Demais, todas as coisas. E isso é uma palavra para mim, para a tua vida nesta manhã, para a gente poder entender isso. Que as promessas do Senhor vão correr, né, ao nosso encontro. E quando eu falo dessas promessas, eu lembro de Deuteronômio capítulo 28. Deixa eu ler para você Deuteronômio capítulo 28. Deixa eu começar essa palavra de hoje liberando algumas bênçãos. Deixa eu ser profeta na tua vida nesta manhã, declarando o que a palavra diz. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Deuteronômio capítulo 28 diz assim: Moisés disse ao povo, conforme eu vou falando, querido, vai levantando a mão, vai recebendo, vai entrando em concordância, vai chamando para a tua vida, falando: Senhor, é isso aí. Eu recebo essa palavra, Senhor, eu quero essa minha vida, Senhor, eu quero isso aí. Diz assim, Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação no mundo. Verso 2, obedeçam o Senhor Deus e Ele lhes dará todas as bênçãos. Verso 3, Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes filhos, boas colheitas, muitas crias de gado e de ovelha. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo que fizerem. Quando os inimigos atacarem o Senhor, Deus o destruirá na presença de vocês. Eles estacarão juntos em ordem, mas fugirão para todos os lados em desordem. O Senhor nosso Deus abençoará vocês em tudo que fizerem e lhes dará tanto trigo que os seus depósitos ficarão cheios. Ele os abençoará ricamente na terra que está dando a vocês, se obedecerem a todas as leis do Senhor nosso Deus, cumprirem todas as suas ordens. Ele fará com que seja os teus únicos, se você seja o único povo, o povo escolhido, como prometeu com juramento a todos. Todos os outros povos do mundo verão que vocês pertencem a Deus e o Senhor o terão medo de vocês. Ele lhes dará muitos filhos, muitos animais, boas colheitas na terra que está dando a vocês com todo o juramento que fez aos nossos antepassados. Ei, entenda uma coisa, verso 2. Deus abrirá o céu,
onde guarda as ricas bênçãos, e lhes dará chuvas no tempo certo, e assim abençoará o trabalho que vocês fizerem. Querido, que levanta a tua mão, querido. Levanta a tua mão, porque a palavra declarando: Deus abrirá o céu, onde guarda as suas ricas bênçãos, e lhe dará chuvas no tempo certo, e assim abençoará o seu trabalho que vocês fazem. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestados de ninguém. Dê um forte aplauso, querido, que é isso? Que palavra! Que palavra! Que palavra para edificar a nossa vida nesse domingo. Meu Deus, que palavra! Você entendeu quando a palavra diz que você vai ter tanto que você vai emprestar do que pegar emprestado? É a palavra. Agora, eu quero te ensinar alguns ensinamentos nessa palavra, para você poder entender e ter essa maturidade, para poder ser cheio. Agora entenda uma coisa: Deus só vai encher você quando você estiver na obediência. Deus só vai encher você quando você estiver na obediência. Porque em um ambiente onde Deus governa, o peixe pula para dentro do barco. É um ambiente onde Deus governa. Na sexta-feira alguém vai te ligar e dizer: não se preocupe, segunda-feira eu tenho um job para você, eu tenho um trabalho para você. Quando você estiver faltando para poder pagar o seu aluguel, alguém vai ligar para você e dizer para você assim: não se preocupe, tem um trabalho para você na próxima semana, não se preocupe. Não atemorize o seu coração, desde que você seja obediente à palavra de Deus, que é justamente o que nós vamos ler nesta manhã. E eu quero trazer isso para o teu coração, para edificar a tua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? O tema da nossa mensagem é suficiente. Repita comigo: suficiente. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, dos versos 1 ao verso 13. Livro do Evangelho de João, capítulo 6, dos versos 1 ao 3. Talvez a sua versão vai ser um pouco diferente da minha, mas eu vou ler com você. É uma passagem bíblica que você já conhece, e a gente vai nos aprofundar, vamos nos deliciar da palavra do Senhor, como eu falo todos os domingos. Livro de João, capítulo 6, dos versos 1 ao verso 13, você pode acompanhar no telão também com a gente, que diz assim, o tema é: Jesus alimenta uma multidão. No verso 1 do capítulo 6 diz assim: depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Verso 3. Ele subiu o monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa pode receber um pouco de pão. Nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. No verso 8. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: diga a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e o repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou 5 pães. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. É a tua palavra, Senhor. Deus, eu oro nesta manhã, Pai, porque existem regiões, existem áreas que eu, Carlos, não consigo alcançar, mas a tua palavra consegue entrar.
Existem portas, Senhor. Existem casas, existem locais de quem está participando online, quem vai ouvir essa gravação depois, só que precisam ter acesso a isso, Deus. E eu creio que a Tua palavra ela tem esse poder de entrar na divisão entre juntas e medulas, Senhor. Por isso, Senhor, eu te louvo, Deus, eu te louvo pela manifestação da Tua palavra, que a nossa vida seja verdadeiramente uma terra fértil, porque uma semente vai ser lançada agora, e no tempo certo ela vai gerar os seus frutos, que é os frutos da Tua palavra, Senhor. Por isso, muito obrigado. Traga isso em nós, Espírito Santo, Tu és bem-vindo para trazer clareza, para trazer uma direção sobre as nossas vidas nessa palavra aqui, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Para começar essa palavra de hoje, eu gostaria de fazer 3 perguntas. E eu gostaria que você se autoexaminasse sobre essas 3 perguntas. Olhe para cá. Primeira pergunta. Você já se sentiu como os discípulos, achando que o que tem é pouco demais para suprir uma grande necessidade? É a primeira pergunta que eu te faço nessa manhã. Você já se sentiu como os discípulos, que o pouco que você tem não é o necessário para suprir suas necessidades? Segunda pergunta. Quantas vezes deixamos de agir porque olhamos para a escassez em vez de confiar na abundância de Deus? É a segunda pergunta. A terceira pergunta que eu tenho para você nesta manhã é: o que você tem hoje que pode ser colocado nas mãos de Jesus para ser multiplicado? 3 perguntas importantes que eu quero compartilhar com você nessa manhã, e eu quero ajudar você. Você que ficou na dúvida de qual respostas eu vou ter para elas, e eu quero te ajudar sobre as respostas para isso. Eu quero que você entenda que nós vivemos numa cultura da insuficiência. Repita comigo: insuficiência. Sabe por quê? Tudo que temos para nós não é nada, ou não é suficiente. Vivemos nessa cultura. Vivemos numa cultura predatória, vamos dizer assim, de que tudo que nós temos que conquistar mais e mais e mais e mais, porque não é suficiente. Nada que temos é suficiente para nos trazer descanso. Nada que temos é suficiente para que nós possamos ter descanso. Queremos trabalhar todos os dias. Durante um tempo, foi pecado você um dia tirar da sua semana para você poder descansar. Você já parou para pensar que nós somos precetados por uma cultura de que quando um olha uma outra pessoa sem fazer nada, é como se a outra pessoa está em pecado? Quanto já passou por isso? De você olhar para uma outra pessoa e te incomodar talvez da outra pessoa sem estar fazendo nada. Porque nós fomos imputados por uma cultura mental aonde nós devemos trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e assim por diante. Nada que temos é suficiente para nos trazer segurança. Nada que temos é suficiente para nos trazer gratidão. Nada que temos é suficiente para nos trazer senso de realização e principalmente um senso de compartilhamento. 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 9, o apóstolo Paulo traz à igreja de Coríntios uma palavra que você conhece, é uma palavra que edifica muito a nossa vida, que é 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É a palavra dizendo para você isso. O contexto histórico sobre essa mensagem de hoje, sobre esse sermão de hoje, ele está à beira do mar da Galileia. As condições econômicas ali, você sabe que era muito pesada, porque o Império Romano cobrava altos impostos do povo judeu. E viviam de uma forma precária, sem condições financeiras para poder se alimentar. E aí vem o milagre de Jesus ao encontro disso. E eu quero expor esse texto para você, quero trazer isso para você. Eu quero que você entenda que o nosso conhecimento é insuficiente para chegarmos onde desejamos em nossa carreira
ou em nossa profissão. Nossos recursos financeiros são insuficientes para adquirir tudo que queremos para financiar nossos sonhos e projetos pessoais. Nossa aparência é insuficiente para nos trazer satisfação com o nosso corpo, com a nossa idade, com o nosso desempenho físico. A casa que talvez você mora, ela é insuficiente, talvez, nos seus olhos, para poder atender todas as necessidades da sua família. Agora, você já parou para pensar que quando eu leio essa passagem bíblica sobre a multiplicação de dos pães e peixes, eu fico me perguntando, por que não chamaram Zaqueu para resolver esse problema? Levanta a mão todo mundo que conhece a história de Zaqueu. O cobrador, vida financeira resolvida. Por que naquela época não tinha celular, né? Não tinha comunicação, mas por que Jesus não chegou e falou assim, Pedro, vai correndo e chama Zaqueu, para Zaqueu ajudar aqui e conseguir doar dinheiro, doar alguma coisa, para a gente comprar pão, para a gente comprar peixe para alimentar essa pessoa. Sabe por quê? Porque a evidência ali tinha que ser do reino. A evidência do milagre ali, ela tinha que ser proveniente de Deus, porque Deus estava mostrando que Ele era suficiente para atender todas as necessidades daquele povo naquele momento. E o problema é que eu e você nos colocamos muitas vezes no processo, nos colocamos em uma posição onde não entendemos que Deus é suficiente para a nossa vida. Querido, pode faltar a saúde, pode faltar o dinheiro, pode faltar a família, mas só não falta Deus, porque Ele é suficiente para a nossa vida. Talvez os amigos vão te abandonar, talvez as pessoas vão te abandonar, mas se Deus está com você, Ele é suficiente sobre a tua vida em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Ele é suficiente. E a evidência ali é que o que Jesus queria demonstrar é que a provisão vem dEle. A provisão não vai vir do seu patrão. A provisão não vai vir do seu conhecimento tecnológico. A provisão não vai vir pelo seu bacharelado, o seu mestrado, o seu advanced degree, seja o que for, a provisão não vai vir. A provisão vai vir de Deus, porque Ele quer que a evidência venha do reino, porque o reino ele age sobre o sobrenatural. O reino ele age sobre coisas impossíveis. Você pode dizer amém? E a evidência, quando eu leio essa passagem, é nesse sentido. Sabe por que as coisas, na maioria das vezes, só acontecem nos últimos minutos? Você já pôde perceber isso? Na sua vida? Isso já aconteceu na minha vida. Não sei você, mas na minha já. Talvez faltava... Entenda uma coisa, eu não estou pregando sobre dinheiro, tá? Não é isso o propósito da mensagem de hoje. Mas eu vou me ilustrar aqui. Você já pôde pensar que as coisas só acontecem, muitas das vezes, nos últimos minutos? Por exemplo, você precisava pagar aquele aluguel. Faltava $100. Você estava ali trabalhando. No último dia faltou $100. Você ficou desesperado. O que aconteceu? Apareceu $100. Sabe por quê? Porque ali nós finalmente entendemos que nós dependemos de Deus. É uma posição que nós nos colocamos nos nossos dias. Nós nos colocamos numa posição de que só no último minuto entendemos que a nossa dependência tem que ser dele. O problema é que nós ficamos assim, nós ficamos trabalhando, fazendo tudo, correndo e etc e tal. Aí chega no final, a conta não fecha, aí é nessa hora que isso aqui, ó, vai funcionar. É nessa hora que o teu joelho vai funcionar, porque você vai dobrar. Na realidade, a gente deveria fazer o caminho oposto. O caminho oposto. O que eu quero edificar a tua vida, eu quero trazer para a tua vida nesta manhã é fazer o caminho oposto. Antes de fazer qualquer coisa, dobra o joelho e ora. Senhor, Tu és Deus da provisão. Jeová Jireh, Tu és Deus da provisão sobre a minha vida. Então, antes de fazer, o problema é que nós fazemos o caminho contrário. Só nos preocupamos, só nos lembramos de Deus no final. Aonde nós deveríamos lembrar, nos sujeitarmos, declararmos a nossa total necessidade de Deus no início e não no fim. E finalmente nós entendemos finalmente que nós somos dependentes de Deus.
Entenda uma coisa para o teu coração, escreve isso no teu coração, escreve isso nesta manhã. Suficiente não é o quanto você possui. Suficiente não é o quanto você tem nas suas mãos. Mas suficiente é o que você está fazendo com o que você tem nas suas mãos. Você pegou isso? Eu vou dizer para você poder anotar isso. Suficiente não é o quanto você possui. Suficiente não é o quanto você tem nas suas mãos. Mas suficiente é o que você está fazendo com o que tem nas suas mãos. E eu quero te perguntar nessa manhã, o que tem nas suas mãos, querido? O que tem nas tuas mãos? O que tem nas tuas mãos? 5 pães e 2 peixinhos? Então dependa de Deus, seja obediente a Deus para que haja a multiplicação e a provisão de Deus e a prosperidade de Deus sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre a tua família, sobre todas as áreas da sua vida. A pergunta que eu quero te fazer nesta manhã é: o que você está fazendo com o que está na sua mão? Está esperando chegar ao mundo? A palavra diz, ser fiel no pouco. Para o quê? No mundo. No muito chegar, no muito ter, no muito alcançar. É ser fiel aonde? No pouco. E o problema não, o problema é que nós queremos ser fiéis no muito. Nós queremos ficar naquela coisa, trabalhando e etc, fazendo um monte de coisa, agindo e etc. Estamos entendendo que o fiel é no pouco, querido, é agora. É agora. É quando eu me coloco na posição de ser fiel nesse pouco agora. De orar, buscar ao Senhor, ser fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, ser fiel à minha esposa, ao meu esposo, ser fiel aos meus filhos, os filhos e filhas. É nisso, é entender que nós precisamos ser fiéis, nós precisamos fazer com o que nós temos em nossas mãos. Agora, vamos para algumas lições que nós aprendemos sobre a multiplicação de pães, dos pães e dos peixinhos. Primeira lição que eu quero compartilhar com você nesta manhã é: comece pelo aquilo que você tem. Comece pelo aquilo que você tem. E a pergunta é: o que você tem neste momento? Os milagres, eles vão acontecer a partir do que nós temos em casa, do que você tem nas suas mãos. 2 Reis, no capítulo 4, no verso 1 ao verso 6... 2 Reis, capítulo 4, verso 1, verso 6, diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos, Eliseu lhe perguntou: que há de fazer? Aí o profeta falou: dize-me o que você tem na tua casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte do que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Eis-lhe chegaram as vasilhas, e ela os enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui, pois não tem mais vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhum, e o azeite parou. Posso edificar a tua vida mais uma vez aqui? 1 Reis capítulo 17, verso 17, 1 Reis capítulo 17, versos 10 e 16. É uma outra passagem, deixa eu edificar a tua vida, e a palavra dizendo: então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traza-me, peço-te, uma vasilha de água para beber. Indo ela a buscar, ele o chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E fez aqui, apanhei 2 covados e fui preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo e vamos morrer. Ou seja, profeta, se você comer, nós vamos ficar sem o que comer e nós vamos morrer. Elias disse: não temas, vai e faz o que dissestes,
Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traga-me aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Pois ela o fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa, há muitos dias. Da panela da farinha não se acabou, e da botija do azeite não faltou, segundo a palavra por intermédio de Elias. Querido, se manifeste, querido. O que tem na tua casa, meu querido, o que tem na tua casa, o que tem nas tuas mãos, o que tem na sua mão, comece com o que você tem. Senhor, eu tenho isso aqui, para começar. É isso que eu tenho, por enquanto. Até agora eu tenho aqui. Comece com o que você tem. Eu que lido muito com empreendedorismo, e você já viu isso várias e várias vezes, isso aqui na internet. A pessoa, ela tem uma quantia pequena, ela vai numa loja de doce, compra uma caixa de doce, e ela vai para o semáforo, e ela vai lá vendendo e vendendo e vendendo, aí ela volta de novo lá, compra mais doce. Já ouviram essas histórias? Sabe o que é o ensinamento? É o pouco. Mas é o pouco com fé. Qual que é o desafio que você está enfrentando? É fé, querido. Senhor, eu não tenho. O pouco que eu tenho aqui. Mas eu quero começar com o que eu tenho. Eu quero começar com o que eu tenho. Eu quero começar com o que está na minha mão, o que está no meu alcance. Querido, eu não sei. Quanto é que está faltando? Comece como um ato de fé. Talvez você está aqui dizendo assim: ah, pastor, mas isso aqui não faz muito sentido. Eu vou te dar uma outra ilustração sobre isso. Por exemplo, vamos imaginar: Senhor, eu preciso daquela porta de emprego. E está pedindo um monte de exigência. Está pedindo inglês fluente, está pedindo isso e etc e tal. O meu inglês é o intermediário, o meu inglês é o básico. Mas, Senhor, como ato de fé, eu vou aplicar para a vaga. Sabe o que é isso, querido? É fé. É fé. Sabe o que é isso? Você está começando com aquilo que você tem. Agora, quando você chegar lá, você vai dizer o seguinte: olha, talvez você vai falar para a pessoa que está te contratando: ó, talvez eu não vou ser a melhor pessoa fluente em inglês, mas eu sou filho do Deus Altíssimo. E eu vou aprender rápido, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou me aprofundar. Sabe o que é isso, querido? Você está se movendo pela fé, mas você está colocando no altar, você está colocando na presença do Senhor o que você tem. O que você tem na sua mão nesta manhã? O que você tem para começar? Coloca para poder mover, querido. O teu Deus é um Deus criativo. Comece a mover isso. Comece com o que você tem em casa. Comece com aquilo que você tem nas suas mãos. Comece com aquilo que você tem na sua conta bancária. Comece. Milagres acontecem a partir do que você tem em casa, do que você tem nas suas mãos. A mentalidade de escassez, a cultura que nos prende à falta de fé, a incredulidade, a religiosidade, fazem-nos parar para receber a abundância e a multiplicação do Senhor. E aí a pergunta é: o que nós devemos fazer? Carlos, o que eu preciso fazer? Orar. Deixa eu dizer uma coisa para você. O nível da minha entrega revela a minha necessidade. O nível da minha entrega revela a minha necessidade. Porque se eu quero muito, eu vou entregar. Se eu quero muito, eu vou entregar. Se eu quero muito, eu vou estudar. Se eu quero muito, eu vou ler. Se eu quero muito, eu vou orar. Se eu quero muito, eu vou. Porque a minha entrega vai definir a minha necessidade. Porque eu me entrego. Eu não vou com as águas na canela. Eu não vou com as águas no joelho. Eu vou de corpo e alma me lançar na água do Senhor. Para de andar nesse raso, querido. Para de andar nisso aqui. Para de andar nesse comodismo. Se lance. A pergunta é: o que você tem na sua casa? O que você tem na sua mão? Se você orar, Deus lhe mostrará algo único que existe em sua casa, em suas mãos, em seu currículo. E Ele usará para abençoar a sua vida e das pessoas ao seu redor. Então a pergunta que eu quero te fazer é: o que você tem nas suas mãos hoje? O que você tem na sua casa? Não sabe? Ore. Senhor, revela para mim. Revela.
Revela talvez o que eu não estou conseguindo enxergar. Revela para mim, Senhor, aquilo que talvez eu não estou conseguindo olhar na minha casa, ao meu redor. Revela, querido, é oração. É oração. É a chave. Entenda uma coisa. E aí talvez você está aí sem fé. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você ora, você encharca a sua vida de fé. Pega isso. Quando você ora, você encharca a sua vida de fé. É como se você estivesse num chuveiro, caindo aquela água, porque quando você está orando, você está declarando dependência do Senhor. Quando você está orando, você está sendo obediente ao Senhor. E sabe o que Ele está fazendo? Ele está te enchendo de fé, dizendo: filho, eu estou contigo. Filho, eu estou contigo, não temas, não te espantes. Eu já fui, já te declarei a vitória. Vai à frente, vai com firmeza, meu querido. Vai com firmeza, minha irmã, meu irmão. Quando você ora, você está encharcando a sua fé, o seu corpo de fé do Senhor. Deixa eu dizer para você, quando a gente termina de orar, quando a gente termina de jejuar, a gente está tão suscetível à presença de Deus, a gente está tão suscetível ao milagre de Deus, porque a gente está entronizado, a gente está ligado, a gente está saindo desse estado de um comodismo para poder viver o melhor de Deus para a nossa vida. É a criatividade de Deus liberada sobre a nossa vida, revelando o que você pode fazer com uma funda, ou cinco pães, ou 2 peixinhos, ou 5 pedras, assim como Davi usou, como uma vasilha vazia, um punhado de farinha, ou como uma rede vazia, depois de uma noite toda pescando. Levanta a sua mão, eu quero profetizar sobre a tua vida. Deixa eu ser profeta na sua vida. Deixa eu ser profeta na sua vida, eu quero declarar, eu quero profetizar uma unção de criatividade sobre a tua vida. Eu quero profetizar uma unção para poder olhar aonde pessoas não estão olhando. Eu quero profetizar sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a sua vida, todas as áreas da sua vida, uma unção nova de estratégia. Eu quero profetizar que Deus vai te habilitar, Deus vai abrir os teus olhos espirituais para poder enxergar áreas e regiões e posições que aos olhos naturais você não está enxergando. Se eu sou profeta de Deus, eu quero declarar que os olhos foram abertos, que os olhos estão abertos para poder enxergar o milagre de Deus sobre a tua vida. Dê um forte aplauso ao Senhor. Eu profetizo uma unção de criatividade. Quando aquele menino entrega os 5 pães, os 2 peixinhos, eles nos deixam uma lição. E eu quero compartilhar com você nesta manhã. Primeira lição que aquele menino nos ensina é: diante de uma grande necessidade ou de um grande problema, eu preciso saber a quem recorrer. Pegou isso? Para quem o menino foi levar o pão? Para quem o menino foi levar o peixe? Para quem? Foi para Jesus. Diante de uma grande necessidade ou de um grande problema, eu preciso saber a quem recorrer. Quem você vai recorrer, querido, nessa manhã? A Jesus. Repita comigo: Jesus. A quem eu recorro pode determinar uma solução ou um caos. Pegou isso? A quem você recorre pode determinar se você vai achar uma solução ou se você vai ter um caos. Então é o seguinte, querido, antes de você fazer qualquer coisa, recorra a Deus. Antes de ir naquele processo advogado, fale com Deus. Antes de você ir falar com o banco, fale com Deus. Antes de você falar com o teu patrão, fale com Deus. Fale com Deus antes em tudo, querido, em tudo. Antes, recorra a Ele. O que você tem na sua mão? O que você tem na sua casa? Recorra a Ele, dizendo: Jesus, é isso que eu tenho, mas a minha fé está aqui. A minha fé está aqui. A minha fé está aqui. Talvez os meus olhos naturais são meio impossíveis, Senhor. Está faltando 99%, mas, Senhor, é aqui que eu tenho. Me dá estratégia. Me dá estratégia, me dá criatividade para poder romper. Me dá criatividade para eu poder conseguir ver o que os meus olhos naturais não estão conseguindo possibilitar eu enxergar, começar a olhar pelo olho da fé. Ei, olha para cá. Primeira lição do menino: saber a quem recorrer. Segunda lição que eu quero passar para você nesta manhã é: existem pessoas que têm dom para amplificar problemas
e outras de solucionar problemas. Pegou isso aí? Existem dois tipos de pessoas. Pessoas que têm o poder de amplificar problemas e pessoas que têm potencial para solucionar problemas. Qual dessas duas pessoas que você está buscando para a tua vida? Você está buscando conselho para quem? Você está buscando conselho para aquela pessoa que ela tem o poder de amplificar o seu problema? Ou você está buscando conselho de pessoas que têm poder para ajudar a solucionar os seus problemas? Vamos ilustrar. Aquele menino com os 5 pães e 2 peixinhos poderia ter procurado qualquer pessoa, procurado o Iverson e falado: Iverson, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. E o Iverson ia dizer assim: cara, tu é louco, velho. O que isso vai resolver? Mas sabe o que o menino fez? Ele procurou alguém que tinha o poder de amplificar, de solucionar problemas, que foi Jesus. Ele procurou a pessoa certa ao encontro dele, de tal ponto de ele chegar e dizer: olha, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. E foi a pessoa certa. Então a segunda lição que esse menino nos deixa é isso: que a gente precisa buscar pessoas que vão nos ajudar a solucionar problemas. Você pode dizer amém? Terceira, aquele menino não sabia o que fazer, mas sua atitude foi de quem tinha a mente de que, entregando o que ele tinha a Jesus, o problema seria resolvido. Pegou isso? Quarto, alguns discípulos sugeriram dispensar o povo e cada um cuidasse dos seus problemas. Outros ficaram valorizando a situação sem apresentar possibilidades. Mas aquele menino, o que ele fez? Levou para aquele que tem a solução. O milagre começou a partir de um simples menino que considerou suficiente o que ele tinha em sua bolsa para resolver um problema que envolvia milhares e milhares de pessoas. Quantas e quantas vezes nós não temos esse ato, não temos essa maturidade espiritual para poder entender que quando estamos diante de Deus com o nosso coração sincero, sendo obediente com a palavra, reconhecendo que nós somos dependentes do Senhor e entregamos para Ele, declarando: Senhor, faça um milagre. Faça um milagre sobre a nossa casa. Querido, não subestime o que você tem nas mãos. Amém? Não subestime o que você tem na sua mão. Não subestime o que você tem na sua conta bancária. Não subestime o que você tem na sua família. Não subestime o que você tem na tua mão. Ei, tenha fé, pega o que você tem na mão. Senhor, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos, mas eu não quero subestimar, Senhor, porque eu quero entregar no teu altar, eu quero entregar na tua presença. É isso que eu tenho hoje. E a palavra que eu quero trazer para o teu coração, e a palavra que eu quero trazer de direção para a tua vida nesta manhã é esta: o que você tem nas suas mãos, apresente ao Senhor e deixe que o milagre Ele faça, mas tenha um ato de fé, de apresentar para Ele, não se esconda. O problema às vezes é que nós nos colocamos numa posição muito de nos escondermos. Não subestime o que você tem, porque o que você tem é suficiente. Ei, entenda uma coisa: nas mãos de Jesus, o que você tem é suficiente para você e para abençoar as pessoas que estão à sua volta. O menino entregou, os discípulos repartiram para a multidão, Jesus operou o milagre. O problema é que às vezes não entendemos a ordem das coisas. Sabe qual é o problema? Nós queremos primeiro o milagre sem buscar o dono do milagre. Isso nos impede de prosperarmos, de crescermos na vida. Porque nós queremos a bênção, mas não queremos o dono da bênção. Nós queremos entrar numa porta, mas não queremos o dono da porta. Nós queremos sentar numa mesa, mas não nos sentamos com o dono da mesa. Está pegando isso? O menino entregou. O primeiro ato que ele fez, vamos entregar o pão. Vamos entregar o peixe para aquele que vai trazer a solução. Aquele que tem poder. Olha a fé desse menino, olha a fé desse coração. Olha a fé desse coração. Queremos muitas das vezes fazer com a nossa razão. Queremos muitas vezes fazer debaixo da nossa argumentação, do nosso conhecimento, dizendo que nós somos suficientes. Deus é suficiente para a tua vida e minha vida. Você pode dizer amém? Deus é suficiente.
queremos argumentar, né? O apóstolo Joel, quando esteve aqui ministrando, foi em julho? Não, foi em janeiro. E ele pregou sobre isso, ele falou sobre a arte do não saber. Sabe qual é o problema? Você estava aqui, você participou disso, eu vou te lembrar isso. O problema é que nós queremos nos aproximar de Deus dizendo que nós sabemos de tudo. Nós queremos já chegar com a solução resolvida. Aí o segredo é melhor eu não saber, porque o saber vem dele. É melhor eu chegar na presença de Deus dizendo, Deus, olha, eu não sei. Porque o problema é que a nossa oração, já muitas das vezes é assim, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, porque eu já tracei o meu plano e eu vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer. Jesus já olha falando assim, bom, se você já achou forma de multiplicar o pãozinho e o peixe, então tá ok, vai lá e faz. Agora a diferença olha o ato do menino, Senhor, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos, está na sua mão. Querido, não tem plano, o plano é dele. Não tem o que eu sei, tem o que ele sabe. Não tem o meu propósito, tem o propósito dele. Não tem o meu plano, tem o plano dele. Você vai dizer, olha aqui, qual é o objetivo? Multiplicar? Então está aqui. Qual que é a tua necessidade? Apresenta ao Senhor, mas não apresenta com ele debaixo de argumentação, debaixo daquilo que você acha que é o certo a ser feito. Entrega aos pés dele, entrega em oração, declarando ao Senhor, faça a tua vontade. Nós perdemos a oportunidade todas e todas as vezes quando nós nos aproximamos de Deus, cheio da arte do saber, que eu sei de tudo, tudo. E deixamos de viver o milagre de Deus para a nossa vida. Nós retemos os milagres de Deus para a nossa vida. Entenda uma coisa nessa manhã. O que você tem é suficiente para que milagres se manifestem através de você. Mas você precisa entregar nas mãos do Senhor Jesus e não ficar escondidinho no seu cantinho, desfrutando do seu lanchinho. E você só recebendo quarta e domingo. Vem para a igreja quarta-feira, vou para o family grupo e vou para a igreja domingo. Sai desse comodismo, sai desse raso, querido. Ora na tua casa, ora na tua vida. Ora na tua vida pessoal, ora no seu trabalho antes de você chegar, ore, sai desse comodismo para poder viver o melhor de Deus. Querido, dizer uma coisa para você, você sabe disso. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Você sabe qual que é o segredo. Você sabe qual que é o caminho. Qual que é o caminho que você tem. Agora você está orando em casa, você está lendo a Bíblia, você está tirando um momento para poder falar com Deus, para poder estar próximo dele. Se coloque de pé.